Imagine só, você se entrega inteira. Você dá o melhor de si. Você manda mensagem com carinho, se preocupa, tenta puxar conversa, tenta estar presente. E, do outro lado, ele responde seco, curto, gélido, como se não sentisse nada. Parece até que você está falando com uma parede. E você se pergunta, o que tem de errado comigo? Por que ele é tão frio comigo? Essa dor, essa sensação de rejeição, é uma das feridas mais profundas que uma mulher pode carregar. Mas e se eu te dissesse que essa frieza dele não é sobre você? Que existe algo muito mais profundo, quase oculto, que explica por que alguns homens parecem ter um coração de pedra. É aqui que eu quero que você fique comigo. Porque o que vou te revelar agora é quase um mergulho no inconsciente masculino, um território que Carl Jung descreveu como cheio de símbolos, sombras e máscaras. Se você entender isso, de verdade, pode ser que a sua visão sobre relacionamentos nunca mais seja a mesma. E antes de você pensar em sair do vídeo, respira fundo, porque o que está por vir é justamente a chave que pode explicar os padrões que você tem vivido até hoje. A frieza de um homem, muitas vezes, é uma armadura. É a persona dele, a máscara social que ele aprendeu a vestir para sobreviver. Desde pequeno, ele foi ensinado que homem não chora, que homem não pode demonstrar fraqueza, que se ele demonstrar carinho demais, será visto como frágil. Então, ele criou essa casca, esse gelo, essa distância. E acredite, quanto mais frio ele parece por fora, maior pode ser a batalha interna acontecendo dentro dele. Só que tem um detalhe. Essa armadura não protege apenas dele sentir, mas também de ele ser visto. Ele morre de medo de se abrir e ser rejeitado, humilhado, diminuído. Então, antes que isso aconteça, ele veste a máscara do indiferente. Parece forte, mas por dentro, muitas vezes, ele é só um menino perdido, carregando a sombra que nunca teve coragem de olhar. E é aqui que você entra na história. Porque se você já atraiu, ou atrai constantemente, homens assim, isso também fala sobre você. Não como culpa, mas como espelho. Carl Jung dizia, aquilo que você rejeita no outro pode ser justamente o reflexo da sua própria sombra. Então, se você sempre se sente atraída por homens frios, pode ser que exista uma parte em você, escondida, que também teme se entregar de verdade. Pausa. Respira isso. Porque é dolorido reconhecer. É como olhar no espelho e enxergar algo que você não queria. Mas é também libertador. Porque quando a ficha cai, você entende que não se trata apenas do comportamento dele, mas de como você reage a esse comportamento. O frio dele toca a sua ferida. Toca no ponto exato onde você sente carência, onde você precisa da validação, do calor, do amor. E sem perceber, você entra num ciclo de tentar derreter esse gelo, quando, na verdade, o que precisa ser aquecido é o seu próprio coração. É aqui que eu quero fazer um convite. Se até aqui você já sentiu que essa conversa está te cutucando, se mexendo com você, fica, porque nos próximos minutos a gente vai mergulhar fundo em algo que poucas pessoas têm coragem de falar. A sombra masculina, os complexos inconscientes que fazem um homem se afastar justamente quando você chega mais perto. Não saia, porque esse pode ser o ponto de virada da sua jornada. Voltando, quando um homem parece frio, muitas vezes ele está refém do próprio ânimos distorcido. Vou traduzir. Dentro de cada ser humano existe uma energia oposta. No homem, vive a figura do feminino interior, a ânima. Só que, quando ele não tem consciência dessa parte dele, quando a rejeita, ele projeta esse conflito para fora. E adivinha para onde? Para você, para a mulher real, de carne e osso, que está ali na frente dele. É por isso que, às vezes, ele não consegue lidar com a intensidade da sua presença, porque você desperta nele tudo aquilo que ele não consegue integrar dentro de si.
E aí, o jogo se repete. Ele se afasta, esfria, foge. E você sente a dor da rejeição, como se não fosse boa o bastante. Mas, entenda, não é sobre não ser suficiente. É sobre ele não estar pronto para enxergar a própria sombra refletida em você. Agora, olha só que forte. Muitas mulheres passam anos, até décadas, tentando ser o sol que aquece esse tipo de homem. Tentando provar o valor, tentando insistir, tentando mostrar que podem derreter o gelo. Mas no final, acabam congeladas junto com ele. Porque, quanto mais você tenta aquecer alguém que não quer se aquecer, mais você perde o próprio calor. E eu te pergunto, quantas vezes você já se perdeu assim? Quantas vezes você já apagou a própria luz para caber na sombra de um homem frio? Se essa pergunta doeu, é porque você sabe a resposta. E é justamente aqui que está a chave da transformação. Porque quando você entende que a frieza dele é só uma máscara, você para de levar isso para o lado pessoal. Você para de pensar, eu não sou amada. E começa a perceber, ele não consegue amar agora. E isso muda tudo. Agora, deixa eu te dizer algo importante. Esse vídeo não é só sobre entender o outro. É sobre entender a si mesma. Porque cada vez que você aceita menos do que merece, cada vez que você se encolhe diante da frieza dele, você também está mostrando a sua própria sombra. A parte de você que acredita que não merece um amor quente, inteiro, presente. E antes de eu continuar, eu preciso te pedir algo. Se até agora você está comigo, se essa conversa já tocou em lugares que talvez você nunca tenha falado, nem para sua melhor amiga, deixa um like. Mas não é por mim, é por você. Porque esse gesto é como um símbolo de que você está disposta a olhar para dentro, a encarar esse BO no seu coração com coragem. Voltando à jornada. Jung falava da individuação, esse processo de se tornar inteira, de se reconciliar com as suas sombras. E olha como isso é profundo. Quando você começa a reconhecer a sua própria carência, o seu próprio medo de abandono, você para de esperar que um homem frio resolva essa dor. Você percebe que só você pode se dar aquilo que sempre buscou fora. Mas aqui está o detalhe mais duro de engolir. Parte da frieza dele pode ser um reflexo da sua própria frieza interna. Talvez você também tenha medo de se entregar totalmente. Talvez você também tenha bloqueios, memórias, feridas que congelaram o seu coração. Só que enquanto você não olha para isso, parece sempre que o problema está no outro, quando na verdade é um convite para você se aquecer por dentro. E eu preciso que você fique mais um pouco. Porque no próximo bloco, nós vamos entrar naquilo que ninguém te conta. Como a sombra masculina se manifesta nos relacionamentos e como isso impacta diretamente a forma como você se enxerga como mulher. Se até aqui você já percebeu que essa não é só mais uma conversa sobre relacionamentos tóxicos, mas sim sobre alma, inconsciente e cura. Então, segura firme, porque o que vem a seguir pode ser o pedaço que faltava no seu quebra-cabeça. Você já percebeu como, quando um homem se mostra frio, distante, ele não está apenas agindo de uma forma qualquer, mas parece quase cumprir um roteiro invisível? Como se existisse algo dentro dele que dita: não se aproxime demais, não demonstre, não sinta. É como se houvesse um programa rodando no inconsciente, e esse programa tem nome: sombra. Carl Jung dizia que a sombra é tudo aquilo que não queremos reconhecer em nós mesmos. É aquele lado que preferimos esconder, fingir que não existe. E no homem, a sombra muitas vezes está carregada de medo da vulnerabilidade, medo de ser dominado, medo de parecer fraco. Então ele se blinda, ele se fecha, ele congela. Mas olha só, essa frieza que dói em você pode ser a forma mais desajeitada dele tentar sobreviver. Ele não aprendeu a ser inteiro. Ele não aprendeu a acolher a própria dor.
Então, quando você chega com intensidade, com entrega, com calor, ele sente como se estivesse diante de um espelho gigante que reflete tudo aquilo que ele tenta esconder. A sua luz acende as trevas dele. A sua entrega revela a armadura dele. E aí acontece um fenômeno curioso. Quanto mais você se doa, mais ele se fecha. Não porque você seja demais, mas porque você desperta nele um conflito que ele não sabe lidar. Você toca a ferida, você cutuca a sombra, e a reação instintiva dele é levantar muros. É nesse ponto que muitas mulheres começam a se perder, porque acreditam que, se tentarem mais um pouco, se tiverem mais paciência, se provarem mais o seu valor, vão conseguir atravessar o muro. Mas a verdade é, muro de sombra não se derruba com insistência, só com consciência. E isso não depende só de você. Agora, pausa comigo e pensa. Quantas vezes você já foi a mulher que tentou ser o remédio para a dor de um homem? Quantas vezes você acreditou que o seu amor seria suficiente para transformar um coração de gelo em chama viva? E quantas vezes, no fim, você se encontrou exausta, drenada, sentindo que tinha dado tudo e recebido migalhas? Essa sensação de dar tudo e não receber na mesma medida é o efeito sanfona emocional. Você se expande, ele se retrai. Você insiste, ele some. Você volta, ele permanece frio. E assim, o jogo continua. Mas aqui vem uma virada de chave. Quando você enxerga que essa dinâmica não é apenas sobre ele, mas sobre os seus próprios complexos, algo muda. Complexos, para Jung, são como pequenos núcleos de emoção guardados no inconsciente. Eles têm vida própria. É como se, de repente, uma parte de você assumisse o controle sem você perceber. Então, quando você encontra um homem frio, pode ser que o complexo da rejeição ou o complexo do abandono acorde dentro de você. E é aí que você começa a agir não como a mulher inteira que você é, mas como a menina ferida que implora para ser escolhida. Dói ouvir isso, eu sei, mas é libertador. Porque quando você percebe que o gelo dele desperta a sua própria ferida, você entende. O problema não é só ele, é o que ele aciona em você. E se você curar isso, o poder dele sobre você diminui. E olha, eu sei que esse assunto não é leve. Talvez você até esteja lembrando de alguém agora. Talvez o rosto dele tenha vindo na sua mente, junto com aquela sensação de frio no estômago. Mas fica comigo, porque estamos só no começo. Eu quero que você veja, com seus próprios olhos, como a sombra masculina se mistura com a sua sombra feminina e como esse encontro cria os mesmos ciclos que você já cansou de viver. Antes, deixa eu te pedir algo. Se até aqui você está reconhecendo partes da sua história nesse vídeo, comenta aí embaixo. Não precisa se expor demais. Escreve algo como "Essa sou eu" ou "Já vivi isso". Porque quando você faz isso, além de marcar para si mesma que está pronta para encarar essa jornada, você inspira outras mulheres a perceberem que não estão sozinhas. Agora vamos mais fundo. Jung falava também sobre arquétipos. São como personagens universais que vivem dentro de nós. No caso dos relacionamentos, 2 arquétipos aparecem muito: a vítima e a amante. A vítima é aquela parte de você que acredita que não tem poder, que só sofre com as escolhas do outro. Já a amante é aquela parte que se entrega, que busca fusão, que deseja ser desejada. E sabe o que acontece quando você encontra um homem frio? Esses 2 arquétipos entram em conflito dentro de você. De um lado, a vítima chora. Por que ele não me ama como eu mereço? Do outro, a amante insiste. Se eu tentar mais um pouco, ele vai mudar. E enquanto isso, a sua essência, a sua mulher inteira, fica de lado, esquecida. Essa batalha interna é exaustiva, mas é justamente ela que pode te levar à individuação. O caminho de se tornar quem você realmente é, sem depender da validação do outro. Mas calma,
não é sobre virar pedra como ele. Não é sobre se fechar, se tornar fria, indiferente. É sobre reconhecer que você não precisa mais viver esse ciclo. É sobre olhar para dentro, abraçar a sua própria sombra e decidir: eu não aceito mais esse papel de vítima. E deixa eu te adiantar. No próximo bloco, nós vamos falar sobre algo que talvez seja o ponto mais delicado dessa jornada. Vamos destrinchar como a ânima e o ânimos, essas forças internas de masculino e feminino dentro de cada pessoa, influenciam diretamente na forma como você ama e na forma como ele demonstra ou reprime o amor. É como se fosse o mapa invisível por trás dos relacionamentos. E eu peço, não saia agora, porque é justamente esse mapa que pode mostrar por que você sempre atrai o mesmo tipo de homem e como sair desse padrão de uma vez por todas. Já reparou como, em muitos momentos, parece que você não está lidando só com ele, mas com algo muito maior? Como se aquela frieza, aquele distanciamento, não fosse apenas uma característica pessoal, mas quase uma força invisível que atravessa as relações. É exatamente isso que Jung quis dizer quando falou de ânima e ânimos. Dentro de cada homem, existe uma figura feminina inconsciente, a ânima. Dentro de cada mulher, existe uma figura masculina inconsciente, o ânimos. Essas duas forças internas moldam a forma como a gente ama, como a gente escolhe parceiro, como a gente projeta nossos sonhos e nossas dores em quem está diante de nós. No homem frio, a ânima costuma estar distorcida. Ele não integra essa energia feminina dentro dele. Ele a rejeita, a reprime, tem medo dela. E quando isso acontece, ele projeta toda essa bagunça inconsciente nas mulheres da vida dele. Ou seja, você não é só você. Você vira também o reflexo daquilo que ele não consegue aceitar dentro dele. É por isso que, muitas vezes, um homem parece rejeitar justamente a mulher que mais o toca, porque ela desperta nele a parte mais delicada, mais reprimida, mais sensível que ele se recusa a sentir. Então, ao invés de se abrir, ele se fecha. Ao invés de acolher, ele foge. Agora, olha o outro lado. O ânimos na mulher. Esse masculino interno pode se manifestar de várias formas. Em equilíbrio, ele dá força, clareza, direção. Mas quando está distorcido, ele vira aquele crítico interno que te cobra demais. Ele vira aquela voz que diz: você precisa provar seu valor, você precisa ser escolhida, você precisa insistir, senão vai perder. Percebe como esses dois mundos se encontram? O homem frio, refém da própria sombra e da ânima rejeitada. E você, movida pelo ânimos distorcido, insistindo, cobrando, tentando ser suficiente. É como um quebra-cabeça inconsciente que se encaixa perfeitamente, mas que gera dor. Pausa para refletir. Será que você atraiu esse tipo de homem porque é azar? Ou será que existe um padrão interno, um roteiro invisível que está pedindo para ser visto? Jung dizia que, enquanto não tornarmos o inconsciente consciente, ele vai dirigir a nossa vida e nós vamos chamá-lo de destino. Forte, né? Traduzindo, se você não enxergar esses padrões, vai achar que sempre dá azar no amor, quando na verdade é a sua sombra que escolhe por você. E olha, não é fácil encarar isso, porque dói admitir que, de alguma forma, você também participa dessa dança. Mas é justamente quando você encara que a libertação começa, porque você percebe que não precisa mais repetir esse ciclo. Você pode escolher diferente. Deixa eu te dar um exemplo prático. Pensa naquela relação em que você fez de tudo. Se desdobrou, se moldou, se entregou. E ele continuava frio, distante, incapaz de te dar o que você queria. Você sofreu, chorou, se culpou, mas depois, olhando para trás, percebeu que no fundo, você já sabia desde o começo, que o gelo dele estava lá desde o início. Mas tinha algo em você que acreditava. Se eu insistir, vai mudar. Esse algo
Era o ânimos distorcido, te cobrando, te colocando numa corrida infinita para ser validada. Quando você entende isso, um peso cai, porque percebe que não foi falta de amor, não foi falta de esforço, foi inconsciente atuando, foi sombra encontrando sombra. E é aqui que eu quero te fazer um convite. Se até agora você está reconhecendo esse padrão na sua vida, se você já entendeu que não é azar, mas sim inconsciente se manifestando, se inscreve no canal. Porque essa nossa jornada de decifrar a mente, de traduzir Jung para a vida real, só está começando. Cada vídeo é uma peça desse quebra-cabeça, e eu não quero que você fique com a imagem incompleta. Voltando, quando a anima de um homem está rejeitada, ele busca fora uma mulher idealizada. É aquela mulher que nunca erra, que nunca falha, que é sempre doce, compreensiva, perfeita. Só que, claro, nenhuma mulher real pode ser assim. Então, quando você mostra seu lado humano, quando você se irrita, quando você se cansa, ele se decepciona e se afasta. A frieza dele é também a incapacidade de lidar com a realidade. E do lado da mulher, quando o ânimos está distorcido, ela pode acabar atraindo exatamente esse tipo de homem. Inacessível, distante, frio, porque de alguma forma isso valida a crença inconsciente de que eu preciso lutar pelo amor. Isso é pesado, eu sei, mas olha o poder que tem aqui. Se você entende como esse jogo funciona, você pode escolher não participar mais. Você pode finalmente dar a volta por cima. Agora, pausa comigo. Fecha os olhos, se puder. Respira fundo e responde no silêncio. Quantas vezes você já se sentiu lutando por alguém que nunca esteve realmente disponível? Quantas vezes você já se encolheu, acreditando que o problema era você, quando, na verdade, era o inconsciente dele projetado sobre você? Essa reflexão é essencial, porque sem ela, você continua presa na mesma roda. Mas com ela, você começa a quebrar o ciclo. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre a chave que fecha esse ciclo, a individuação. O processo de se tornar inteira, de se reconciliar com a sua sombra, de integrar seu ânimos, de deixar de depender da frieza do outro para se sentir amada. Esse é o ponto mais poderoso dessa jornada, porque é nele que você encontra aquilo que Jung chamava de si mesmo, o centro da sua alma, a mulher inteira que você sempre foi. Então, não me abandona agora. Porque se até aqui você já se sentiu provocada, o que vem a seguir é o passo que transforma a teoria em prática. É o caminho de cura. Agora chegamos no ponto mais delicado, e talvez o mais libertador de toda essa jornada, a individuação. Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, não quem você aprendeu a ser para agradar. Não a persona que veste máscaras para caber nos outros, mas a mulher inteira, autêntica, consciente da própria sombra e da própria luz. E o que isso tem a ver com a frieza de um homem? Tudo. Porque enquanto você enxerga apenas o gelo dele, você continua presa no papel da vítima, naquela ilusão de que se ele mudar, você finalmente será feliz. Mas quando você começa a caminhar rumo à individuação, você entende que o que precisa mudar não é ele, é você. É a forma como você se relaciona com a sua própria carência, com o seu medo de rejeição, com o seu desejo de ser validada. Deixa eu te contar uma história rápida. Conheci uma mulher que passou anos tentando conquistar o amor de um homem frio. Ela dizia: "Ele tem potencial. Eu sei que lá no fundo ele me ama. Ele só não sabe demonstrar." Ela se desgastou, chorou, perdeu noites. Até que um dia, depois de mais uma cena de indiferença, ela teve um estalo. Percebeu que estava tentando ser escolhida por alguém que nunca se escolheu. Essa frase caiu nela como um raio. Ele não consegue se escolher. Como vai me escolher? A partir daí, ela começou a voltar o olhar para si mesma.
foi doloroso, mas foi também o começo da liberdade. É isso que a individuação faz. Vira a chave. Você para de correr atrás de quem não consegue te dar amor e começa a oferecer a si mesma aquilo que sempre buscou fora. Você entende que não é sobre ser suficiente para ele, é sobre ser inteira para si mesma. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como eu faço isso na prática? Como eu integro a minha sombra? Como eu me liberto desse ciclo? E a resposta não é mágica, mas é simples. É começar reconhecendo os padrões. É olhar de frente para aquela parte sua que ainda acredita que precisa ser salva. É abraçar a menina ferida que ainda tem medo de ser rejeitada. É parar de colocar nas mãos de um homem frio a chave da sua felicidade. E eu sei, não é fácil, porque existe um vício nesse tipo de relação. É quase como uma droga emocional. O frio dele te prende porque ativa o complexo do abandono. Você se vê tentando, e quando ele te dá uma migalha de afeto, parece um banquete. Esse é o efeito sanfona emocional que falei antes. E a cura só acontece quando você decide sair do jogo. Quando você olha para dentro e diz: eu não aceito mais viver nesse loop. Mas olha só, individuação não é sobre perfeição. Não é sobre virar uma mulher que nunca sente carência, nunca sente medo, nunca erra. É sobre consciência. É sobre perceber os seus movimentos internos. É sobre se dar conta de que aquela voz que te cobra não é você. É o ânimos distorcido. É sobre entender que aquele impulso de insistir em um homem frio não é amor. É o complexo da rejeição tentando se repetir. E quando você percebe isso, você pode escolher diferente. Pensa comigo. Quantas histórias da sua vida seriam diferentes se você tivesse se escolhido antes? Quantas lágrimas teria poupado se tivesse percebido que não era sobre ele, mas sobre você se reconhecer inteira? E deixa eu te dizer, não existe cura sem coragem. Coragem de olhar para dentro, de enxergar as sombras, de admitir: eu também tenho medo. Eu também tenho carência. Eu também me escondo atrás de máscaras. E sabe o que acontece quando você faz isso? A vida muda, porque você para de projetar tudo no outro. Você começa a ver os homens com mais clareza, não como salvadores, nem como vilões, mas como seres humanos também atravessados por sombras. E aí, você não aceita menos do que merece. Agora eu quero te pedir uma coisa. Se esse vídeo, em algum momento, fez você se arrepiar, se emocionar, se reconhecer, compartilha. Porque pode ser que exista uma amiga sua, uma irmã, uma mulher que você conhece que está presa exatamente nesse ciclo com um homem frio. E talvez esse seja o empurrão que ela precisa para se libertar. Voltando ao coração do nosso tema, a frieza de um homem não define o valor de uma mulher. Ela apenas revela onde ele está na própria jornada de individuação. E quando você entende isso, você para de implorar por migalhas e começa a se nutrir da sua própria força. Você percebe que não precisa ser o sol que aquece alguém congelado, porque o verdadeiro calor já existe dentro de você. E olha que profundo. Toda relação que termina, todo silêncio que corta, toda frieza que machuca, é, na verdade, um convite do seu inconsciente para um novo começo. Não um começo com outro homem, mas um começo com você mesma. Uma nova relação com a sua essência. E se eu pudesse deixar apenas uma frase ecoando na sua mente, seria essa: dentro de você existe uma força que você ainda não conhece. Uma força que não precisa de aprovação externa para florescer. Uma força que, quando desperta, transforma completamente a forma como você ama e se deixa amar. Esse é o caminho da individuação. Esse é o caminho de se tornar inteira. E é aqui que a jornada começa de verdade. Agora, antes de encerrar, deixa eu te fazer o último convite.
Se você sente que essa conversa abriu portas dentro de você, se sente que está pronta para mergulhar ainda mais fundo nos mistérios da mente e dos relacionamentos, se inscreve, porque o próximo vídeo vai ser justamente sobre o arquétipo da vítima e como ele sabota silenciosamente o seu amor próprio. E eu te garanto, você não vai querer perder essa revelação. Então, fica comigo. Porque essa caminhada está só no começo, e eu quero estar ao seu lado em cada passo dessa descoberta.